Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre climas e biomas, atividade 7 do sétimo ano. Quando a gente estuda a distribuição dos seres vivos no planeta, nós podemos notar que os animais e as plantas de alguns lugares, por exemplo, como na Amazônia, são muito diferentes de outros encontrados em outros lugares, como no Polo Norte. Então, aqui no Brasil, no bioma amazônico, nós vamos aprender mais para frente, né? Nós podemos encontrar animais como a onça, o macaco-aranha, os jacarés, né? As aves muito coloridas, como o tucano e as araras. Esses animais eles são encontrados geralmente em ambientes tropicais, como o bioma amazônico e a Mata Atlântica, no caso da onça, das araras e do tucano. Essa mudança, né, essa diferenciação entre esses animais, ela ocorre devido à diferença dos climas e de outros componentes físicos dessas duas regiões, como, por exemplo, a altitude. Os animais de regiões polares, como ursos e os pinguins, eles apresentam características físicas diferentes e uma das mais notáveis é a coloração. Para esses animais se adaptarem bem a esses lugares, no caso do urso, que é um predador, ele precisa se mesclar, correto? Para ele não ser detectado. Então a pelagem dele é branca e ele utiliza as patas para tampar o focinho e não ser visto pelas suas presas. Tem uma série de outras características, mas as que a gente consegue notar de primeira são essas. Os biomas, eles são grandes áreas do planeta que apresentam um clima muito bem definido, com a flora, né? Quando a gente fala de flora, a gente está se referindo às plantas. E a fauna, a gente se refere aos animais. E esses são bem característicos, além de outras condições do ambiente, como a altitude e o tipo de solo. Isso influencia muito também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Mata Atlântica, que é um bioma que ele é bem presente aqui em Minas Gerais, a gente pensa logo em árvores altas, com a copa densa e com o tronco fino, porque elas precisam crescer e vencer a competição contra as outras árvores. Então, eu, por exemplo, me lembro das imbaúbas, que são aquelas plantas que têm o vértice da folha branco. Elas são muito comuns aqui na nossa cidade. Eu penso também, quando eu penso em Mata Atlântica, do ipê, que é uma árvore que no inverno a gente consegue notar em meio à vegetação. Eu lembro, por exemplo, das epífitas, que são essas plantinhas que crescem no tronco de outras árvores mais altas. Quando eu falo dos animais da Mata Atlântica, eu lembro da cutia, que é um mamífero bem pequenininho, que parece uma mini capivara, muito fofinha, que a gente consegue encontrar. E tem também o mico-leão-dourado, que é um animal muito característico dessa região, apesar de estar na lista de animais em extinção. Em um bioma, a diversidade, né, que é a biodiversidade, que é a variedade dos seres vivos que nós encontramos, ela se mantém, ela é constante. São regiões muito estáveis, a menos que ocorram um evento muito diferente, por exemplo, uma seca prolongada, um terremoto, inundações ou deslizamentos de terra, né? Eventos naturais muito extremos. Então, aqui nessa foto, a gente tem uma foto do Cerrado, que é um dos biomas aqui do Brasil. Então, a gente pode notar que o Cerrado, quando a gente fala que os biomas são muito estáveis, a gente pode notar que a vegetação ela é contínua, tem características que quando você olha para ela, você consegue notar. Tem animais que são encontrados preferencialmente nesses lugares, né? E tem um clima, tem a umidade, a temperatura e os eventos climáticos que são muito característicos, como por exemplo no Cerrado, a gente tem queimadas, né, naturais, que elas são derivadas, por exemplo, dos raios quando acontecem as chuvas, elas queimam essa vegetação que está seca, causando a renovação das plantas e ajudando até mesmo no processo de dispersão de sementes, né, que é quando as plantas
deixam as sementes disponíveis para poderem continuar a espécie. Cada ecossistema é formado pelo conjunto de interações entre fatores bióticos, que são os seres vivos que habitam aquele local, né? As plantas, os insetos, as aves, os mamíferos, que no nosso caso, os répteis, os fungos e as bactérias, todos esses seres vivos são considerados fatores bióticos. E há a interação também com os fatores abióticos, que são todos os fatores físicos e químicos do ambiente, como a água, a luz, o solo, a umidade, a temperatura, os nutrientes que estão disponíveis para esses seres vivos, o relevo, o clima e dentre muitos outros. Quanto mais a gente pesquisa, mais fatores bióticos nós encontramos, abióticos, desculpe, que influenciam nessa interação. Então, a interação desses fatores bióticos e abióticos fazem parte da dinâmica do funcionamento e é isso o que nós definimos como um ecossistema. Tá bom? Então, se a gente pudesse dar um conceito, seria isso. O ecossistema é um conjunto de interações dos fatores bióticos e abióticos de um ambiente. Aqui nós temos uma foto da Caatinga, de um ecossistema dentro da Caatinga, que é um bioma brasileiro, tá? Então, se a gente pudesse desmontar essa imagem em fatores bióticos e abióticos, nós teríamos a seguinte situação. Os fatores bióticos que nós encontramos aqui são os seres vivos. Então, a gente pode falar da arara, desse pássaro, né, um pica-pau, dessa cobra, das plantas, né, os cactos e aquela árvore no fundo e aqueles outros arbustos, todo tipo de ser vivo que a gente conseguir encontrar nesse ecossistema faz parte dos fatores bióticos. Em biologia, em ciências, é legal a gente levar em conta sempre o português. Então, bio quer dizer vida, fatores que influenciam na vida, fatores vivos, fatores bióticos, tá bom? E nós temos também os fatores abióticos. Quando a gente tem essa preposição a, quer dizer negação. Então, aqui seriam os fatores sem vida, né? Os fatores abióticos. Então, aqui nós teríamos o solo, nós teríamos a luminosidade, né? A luz, nós teríamos as rochas, os sais minerais, a umidade e assim por diante, tá bom? Essa foi a nossa aula. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo e eu espero que você tenha gostado, tá? Bons estudos e até a próxima semana. Tchau!